Habemos som? Habemos. Então, Cris, a gente queria que você contasse pra gente como tudo começou, o CIEPS. Há quanto tempo que ele existe e os objetivos dele, uma parte bem institucional mesmo, só pra gente aquecer. Joia. O CIEPS, enquanto incubadora de economia solidária, ele surgiu aqui na UFO no iniciozinho da primeira década desses anos 2000, né? Em 2003, a temática da economia popular solidária passou a ser discutida na universidade, ainda como pauta de geração de trabalho e renda, né? E daí, na sequência, nós conseguimos alguns apoios em termos de recursos, né? Então, apoios institucionais aqui na universidade e por meio de emendas parlamentares, e também recursos do Fórum Regional, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a partir da Senais, para iniciar o trabalho da incubadora, né? dentro do município. Posso refazer? Porque eu acho que, na verdade, não foi só dentro do município, não, né? Então, a economia popular solidária, ela se institucionalizou como uma política de governo nos anos 2000, né, a partir do governo Lula. Essa temática, ela não é tão nova, ela data, né, assim, como um trabalho mais sistemático, a inquietação vem da década de 1980, quando o desemprego graça no Brasil e os trabalhadores então passam a se unir para buscar não só a sobrevivência, mas também a apropriação do valor gerado pelo seu trabalho. Na Universidade Federal de Uberlândia, as primeiras movimentações que foram feitas a partir dos princípios da economia solidária, elas datam mais ou menos também do governo Lula, né? Então, assim, forma-se um grupo de trabalho na universidade a partir de um fórum que tinha sido criado aqui, que era o Fórum Olívia Calabria, um fórum dos trabalhadores e dos movimentos sociais em torno da universidade, e eles demandam a criação do Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, como então um instrumento, um organismo da universidade que então trabalhasse com essa pauta da economia solidária e fizesse essa aproximação da universidade com a classe trabalhadora. O CIEPS se institucionaliza enquanto um organismo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura a partir de 2008. De 2003 a 2008, nós temos recursos da universidade, recursos de programas e projetos e também recursos da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, naquela época. Daí, de 2008 para cá, nós temos trabalhado no assessoramento de coletivos populares que desejam se organizar a partir dos princípios da economia popular solidária. E nós trabalhamos hoje com os segmentos da arte e cultura popular, agricultura familiar e também trabalhadores da coleta seletiva. E como que funciona esse apoio com a agricultura familiar? Quais são os elementos da economia solidária? Existe uma estatística, né, que ela é socialmente aceita hoje, que mais ou menos 70% dos alimentos que estão na nossa cesta básica enquanto brasileiros vêm da agricultura familiar. Esses valores são bastante factíveis. No entanto, quando você vai para um supermercado, dificilmente a gente encontra produtos que são dos agricultores. A gente encontra marcas comerciais que acabam então comprando leite dos agricultores, né? Que são os agricultores que engordam os frangos, os porcos, que daí vão para os abatedouros, né? Então isso a partir do sistema que é chamado de integração. E a gente também encontra daí os hortifrutis, né? Os legumes, as verduras, os ovos. Boa parte dessa produção que a gente acha nos supermercados tem o dedo do agricultor, foi ele que produziu, no entanto a marca que está ali não é dele. Então o agricultor familiar, enquanto trabalhador, ele é absolutamente invisibilizado nesse processo. E
Quem comercializa, quem agroindustrializa, fica com o valor que foi gerado pelo trabalho do agricultor. Quando a gente fala nos princípios da economia popular solidária, né, além de a gente falar na cooperação, na autogestão, é importantíssimo a gente entender a dimensão econômica. A ideia central é gerar trabalho e renda, mas também permitir, né, por meio dessa luta do trabalho coletivo, que os agricultores retenham para si os valores que são gerados pelo seu trabalho. Então, ao invés de vender leite para uma marca famosa, por que não produzir o leite, agroindustrializar esse leite e colocar à disposição dos consumidores? Então, essa é a nossa primeira questão. A ideia central é acabar, né, é contribuir a partir dos princípios da economia popular solidária para que, assim, né, no longo do tempo a gente consiga superar a exploração de um ser humano por outro. Por isso a questão do trabalho associado. Mas para que a gente possa fazer isso, vem o quarto princípio da economia popular solidária, que é a questão da solidariedade. Quando a gente está falando em solidariedade, nós estamos mencionando muito claramente, muito objetivamente, esse sentimento de pertença da classe trabalhadora. Então, quando nós trabalhamos com agricultura familiar, nós estamos basicamente, né, despertando a atenção para a questão da solidariedade de classe, a solidariedade entre o trabalhador do campo e o trabalhador da cidade em torno do que é o mais importante, que é o alimento que a gente consome no nosso dia a dia. Se o trabalhador do campo não planta, o trabalhador da cidade não janta, né? Os movimentos falam isso e é realmente verdade. Agora, a ideia central, trabalhando a comercialização direta, né, aproximando o trabalhador do campo e da cidade, é visibilizar o trabalhador rural e o valor que ele produz para a sociedade. E eu estava conversando com o José Rubens, ele falou que não é simplesmente trazer um produto de lá e vender, trocar por dinheiro e levar o dinheiro de volta. É mais do que isso. Como que você vê essa relação do consumidor e até de conscientização desse processo? Vocês têm esse movimento de levar quem consome lá nas fazendas para verem como que é feito? Como você avalia essa relação entre consumidor e produto? Existe dentro, né, da economia de mercado um princípio que é chamado, na verdade não é um princípio, né, é um brocardo. O consumidor é o rei, né? Mas se a gente for analisar criticamente essa questão da realeza do consumidor, né, ele está escolhendo realmente, né, os produtos, ou ele está escolhendo entre as opções que são dadas a ele? Será que ele sabe o que é o conteúdo daquele trabalho, né, daquele produto? Então, o trabalho que está envolvido ali. Quando a gente compra uma caixinha de leite no supermercado, está escrito lá uma marca. Mas ninguém, aquela empresa, todas as empresas, elas não têm nenhuma vaca, né? Quem tem são os agricultores, mas lá não está escrito leite das vaquinhas do Zé Rubens e da Duda, né? Ovos que foram botados pelas galinhas da Catarina e do Jerônimo, né? Então, assim, o trabalhador, ele desaparece nesse processo. Como desaparece também o trabalho, o percurso, o preço, né? Então, essas relações, elas vão para a esfera da mercadoria. Então, todo o nosso trabalho, né, ele tem por objetivo despertar uma relação diferente entre o trabalhador do campo e da cidade. O objetivo é que o trabalhador da cidade entenda que para a alface chegar aqui, o agricultor levantou cedo, regou a alface, tirou os bichinhos da couve, né? Ele plantou comida para os bichos, porque dentro dos princípios da agroecologia a gente planta comida para a natureza também, né? Então ele plantou comida para o solo, ele melhorou a questão do oxigênio, ele plantou comida para ele também. Então são esses vários resultados que acabam sendo levados em consideração e que precisam de consideração. Então, uma das atividades que a gente faz é o Você no Campo.
Então, nós periodicamente convidamos os consumidores a irem até um dos lotes, né, uma das áreas dos produtores, para eles verem o que é o sol na cabeça, né, o que é a estrada, que faz com que o produtor chegue até o consumidor quando ele vem aqui para a cidade, né? A questão do horário que ele tem que levantar, o trabalho que está envolvido na produção, né, daqueles alimentos, exatamente para tirar o foco da questão do preço. Porque o preço que a gente procura, então, trabalhar dentro dessa iniciativa da Feirinha Solidária da UFO é o preço justo, isto é, que remunere, que valorize o trabalho do trabalhador do campo, mas também que não massacre o trabalhador da cidade, porque todo trabalhador da cidade merece e deveria ter direito de comer comida de verdade e de qualidade, sem agrotóxicos, sem adubo químico, sem conservantes, comida de verdade, né? E muitas vezes a desculpa que se tem para não se oferecer comida de verdade na cidade é por conta dos custos. Mas os custos também têm muito a ver com essa cadeia de atravessamento. Então a gente acredita que essa aproximação entre o trabalhador do campo e da cidade traz essa questão da visibilidade para o trabalho. Além disso, a solidariedade, então, faz com que o alimento chegue mais barato para o consumidor da cidade, mas que também remunere o trabalho do trabalhador do campo. Porque quando ele está preso às cadeias de atravessamento, certamente ele é massacrado ali. Para vocês terem uma ideia, o agricultor recebe mais ou menos 70 centavos por 1 litro de leite. E esse é o leite cru. Então, desse leite sai a manteiga, sai o queijo, tralá, e ainda aquela mistura que acaba indo para a caixinha. Ele recebe 70 centavos. Se a gente for ver quanto custa uma caixinha de leite no supermercado, a gente percebe então o quão injusta é essa partilha de valor. Como se deu o CIEPS, né, essa ideia da economia popular solidária, e a agroecologia para esse evento que está acontecendo hoje, para esse trabalho que é feito com os agricultores? Como que foi a história de aproximação? Nós já trabalhávamos aqui na incubadora com grupos de agricultores, né? E nós tínhamos algumas experiências na agroecologia. A primeira associação que chegou aqui no CIEPS para incubação, que já era de agricultores que já estavam fazendo a transição agroecológica, foi a Associação dos Mandaleiros de Uberlândia, né? E a questão, né, de juntar os princípios da economia solidária com os princípios da agroecologia foi uma coisa muito natural. Porque nós entendemos, quando a gente fala em agroecologia, que o plantar, o disponibilizar os produtos, o comer, são atos políticos. Plantar não é simplesmente uma questão técnica, também é um posicionamento político perante a sociedade. E quando a gente fala nos princípios da economia popular solidária, nós também estamos falando num posicionamento político perante a sociedade. A ideia central é a gente, então, buscar no longo do tempo, né, superar a exploração de um ser humano por outro. Na agroecologia, também, de uma forma ou de outra, essa questão da superação da exploração, ela está embutida, porque o agricultor lá no campo também está invisibilizado a quantidade de doenças que ele desenvolve pelo uso dos agrotóxicos e dos adubos químicos, está invisibilizada a questão da poluição dos rios com os resíduos de agrotóxicos e adubos químicos. Acabou de sair uma pesquisa que mostra isso, que aqui a nossa água em Uberlândia, ela tem contaminação dos 27 agrotóxicos que foram pesquisados, os 27 foram encontrados na nossa água. Então a gente está comendo agrotóxico e está bebendo agrotóxico, né? E dizer que isso não seja político para alguém ganhar dinheiro e esse dinheiro não fica nas mãos de quem gera riqueza. Então nós estamos falando, né, de um encontro, de uma colocação, né, de um posicionamento em sociedade, né, que visa superar a exploração de um ser humano por outro e pela apropriação de valor por quem mereça, que é o trabalhador.
Você vai dando a hora do almoço e minha cabeça começa a falar um pouquinho. E o fato da feirinha acontecer dentro da UF, você acha que é um marco importante em relação que é a mesma pergunta que o seu Zé Rubens. Aqui está a elite intelectual no futuro, está o futuro do nosso país, que vai assumir cargos, então essa consciência, esse contato, saber da identidade do produtor, conhecer pelo nome, essa sensibilização, o que você acha que pode gerar no futuro? Olha só, né? Nós fundamos um núcleo de agroecologia e produção orgânica na universidade a partir de 2013, quando nós conseguimos, a gente conseguiu atrair recursos de uma concertação de ministérios a partir do CNPq. E a partir disso, então, nós passamos a desenvolver cursos e um programa de acompanhamento técnico para os agricultores, para que eles pudessem então ter um apoio para fazer a transição agroecológica, mas ao mesmo tempo trabalhando a organização da produção a partir dos princípios da economia popular solidária e já pensando numa comercialização crítica e solidária, né? Essa que era a ideia central. Então, a Feirinha Solidária da UFO, ela é um desdobramento desse processo, né? Que então nós tínhamos uma oferta de produtos sendo planejada, né? Trazida para o plano concreto a partir desse trabalho belíssimo que os agricultores fizeram durante esse tempo todo, né? E daí era um sonho da gente, né? Fazer essa visibilização do trabalho dentro da universidade. E a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela apoiou essa ideia de a gente ter a feirinha. Então, em 2015, quando os primeiros agricultores terminaram a transição agroecológica, a gente passou a montar a feirinha aqui. E se a gente pensar, né, na motivação e na importância de a gente ter esse espaço dentro da universidade, nossa, a gente só pode agradecer, né, por isso e cada vez mais mostrar o quanto esse trabalho, né, ele pode ser desenvolvido, o quanto a gente o valoriza. Porque aqui realmente passam, né, os ditos formadores de opinião e as pessoas que estão em formação. O entender que a vida é mais do que uma profissão, né? Que ela é feita de relações humanas e que a gente precisa ler as entrelinhas, né? Que a gente precisa desenvolver uma consciência crítica de sociedade, entender que para além de profissional a gente é trabalhador, para além de trabalhador nós somos cidadãos, né? Então a Feirinha Solidária da UFO, ela é um espaço de comercialização como alguma coisa acessória. O mais importante é que a Feirinha Solidária da UF é um espaço de formação. Não, é porque eu penso muito nessa questão da economia popular solidária e do momento que a gente vive, que é esse neoliberalismo maluco e, sabe... É um contrafluxo. Essa coisa que é horrível que aconteceu. Como que esse tipo de projeto pode... sabe, continuar e multiplicar, tendo esse contexto que a gente vive. Olha que legal. A gente está vivendo um momento ímpar, que tem gente tentando reescrever a realidade. E nesse processo de reescrever a realidade, passa-se por isso, né? Então, em construir narrativas e buscar fazer com que essas narrativas sejam críveis, isto é, que as pessoas acreditem nela, né? Algumas narrativas foram construídas ao longo do tempo em sociedade, no Brasil, ainda, né, desde as capitanias hereditárias, né, nós temos uma tradição de agricultura patronal, né? Então, assim, essa questão da valorização da agricultura patronal, isso faz parte, né, infelizmente, né, de um apanhado de crenças. Então, tem gente que não conhece a realidade da agricultura familiar, não conhece a realidade dos assentamentos e dos acampamentos de reforma agrária, né?
E exatamente essa é uma contribuição importante desse tipo de projeto, né, na universidade. É poder compartilhar com a sociedade outros significados, para que então a gente possa pensar que a reforma agrária não é necessariamente o que aparece nas revistas, o que aparece na TV, né, nos meios de comunicação hegemônicos, que existem outras formas de a gente organizar a sociedade que não somente pelos princípios da economia de mercado. Vamos procurar encerrar, porque vocês estão vendo que está, né? Qual que é o sonho do CIEPS, enquanto persona? O que CIEPS espera para o futuro? Os objetivos futuros? O que seria o plano ideal, prático, ou que está sendo praticado? Nós procuramos, né, nosso sonho, né, pensando no futuro do CIEPS e no futuro dos nossos trabalhos, né, nós estamos num momento ímpar em que, como nós estamos então, né, passando por esse questionamento total do que é a realidade das nossas crenças, estamos tendo um aprofundamento da exploração do trabalho, vide de forma trabalhista, né? Estamos num momento em que está se propondo, né, uma deforma da previdência social, né? E então os direitos dos trabalhadores sendo cada vez mais, né, mais deturpados, os direitos humanos, né, aqueles previstos na Constituição sendo cada vez mais questionados. A gente acha que esse é um movimento também, né, importante nesse momento para que os trabalhadores possam se organizar para lutar contra isso. Essas coisas só vão mudar se a gente se unir enquanto classe trabalhadora, né? Trabalhadores do campo e da cidade, de profissões diferentes, mas enquanto a gente não entender que nós somos trabalhadores e que esse sistema nos afeta, né, igualmente por alguns aspectos, né? Alguns podem ganhar mais, outros menos, muitos ganham muito menos. Mas, de qualquer forma, né, nós estamos sendo afetados por essa sociedade. Então, a gente espera ampliar esse raio de reflexão com os trabalhadores e que nós possamos, então, contribuir, né, para, a partir dessa reflexão coletiva, construída coletivamente, que a gente possa contribuir para, né, a construção de uma sociedade mais solidária, né, e uma sociedade em que os trabalhadores se respeitem por serem os produtores do valor em sociedade, uma sociedade que valorize o trabalho do campo e também da cidade. Você quer completar com mais alguma coisa? Alguma coisa que você não comentou, que você acha que é importante? Alguma coisa que você acha importante apontar, que a gente não tocou no assunto? Com o Zé, vocês falaram bastante da relação da terra, da importância dos bichos, de alimentar o bicho, que tem uma perda, mas... Ele deu uma aula pra gente do processo inteiro. Ai, que lindo! Ele não tocou na parte política, assim, ele mencionou... Ai, que legal! Então vai ficar, né? Acho que é isso, meninos, né? Qualquer coisa que vocês lembrem, se ficar... Ó, isso aqui tá fácil, eu visto de novo a camiseta, né? E a gente faz isso, tá? Ok? Que assim... Nossa, tava no chão, hein?